aula de hoje é sobre programação orientada a objetos. Hoje eu vou falar sobre conceitos básicos de orientação a objetos, ok? Então, uma introdução bem simples aí a esse paradigma de programação, tá? Muito utilizado aí no mercado. Então, o que é um paradigma de programação? É um modelo, é uma forma de se programar, é uma maneira de se programar. Existem diversos paradigmas de programação, mas o foco aqui é orientado a objetos, ok? Então nem vou falar sobre os outros para não perder tempo. Então, o paradigma orientado a objetos, ele organiza o código em objetos. Esses objetos eles trocam mensagem entre si durante a execução do programa. Então, a gente tem uma imitação do comportamento dos objetos no mundo real. Depois eu vou fazer um exemplo simples ali para vocês entenderem melhor. Então, o que vocês precisam gravar é o seguinte. É um paradigma que programação orientada a objetos, é um paradigma de programação onde nós temos objetos que trocam mensagens entre si, certo? Aí nós vamos ver o que esses objetos têm, o que eles fazem. Aí nós vamos ver essas características que o objeto tem. Importante é saber que nós temos objetos que se comunicam entre si. E esses objetos vão pertencer a classes determinadas. Isso nós vamos ver mais para frente, tá? Então essa é só uma definição inicial aí. Ok. Vamos lá então, vamos continuar. Então, eu vou falar sobre classe. O que é uma classe? Classe é uma especificação para construir um objeto. Ou seja, é o projeto de um objeto. Esse projeto é uma especificação, ou seja, o que esse objeto deve ter, o que ele deve fazer, quais são as características que ele possui. Então, ele é um modelo, então é um gabarito, um modelo para eu construir um objeto daquela classe, certo? Então, é só pensar nisso. Eu fiz bem simples aqui um desenho para vocês, né? É só lembrar dessas palavras-chave, né? É um modelo, é um gabarito, é um molde para quê? Para construir um objeto. Então, uma especificação, um modelo, um gabarito para construir um objeto, certo? Esse objeto ele tem que pertencer a uma determinada classe, certo? Então, eu vou depois fazer um exemplo bem simples para vocês entenderem isso melhor, certo? Ok. A definição de um objeto. Objeto é a instância de uma classe. É só isso, nada mais. Depois a gente vai ver, na prática, a gente vai ver o que é essa instância de uma classe, certo? Então, basta vocês gravarem isso. Objeto é a instância de uma classe. Agora, vamos pensar um pouquinho. O que é instância? Se a gente olhar no dicionário, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver algo assim, que é algo iminente, que está para acontecer a qualquer momento. Uma coisa persistente. Ou seja, quando a gente cria um objeto, a gente cria uma instância do objeto, a gente deixa em memória esse objeto pronto para se comunicar com outros objetos ou com os atributos dele próprio, ou fazer chamadas para outras classes, né? Então a instância ela quer dizer, tem mais esse sentido de iminência, algo que está pronto, que pode ser usado a qualquer momento e que é persistente, certo? Então o que o objeto tem? O objeto ele tem o quê? O objeto ele vai ter atributos, certo? O objeto ele tem atributos, ou seja, é aquilo que ele sabe sobre ele próprio, são as características que ele possui, e ele tem os métodos, o que o objeto pode fazer, ou seja, o seu comportamento, as suas ações. Repetindo, então, os atributos de um objeto é aquilo que ele possui, as suas características, né? E os métodos é tudo aquilo que o objeto pode fazer. São as ações, o comportamento que esse objeto pode possuir, ok? Então, resumindo aqui, num desenho, a gente tem aqui o atributo, que são as características, aquilo que o objeto sabe sobre ele próprio. Depois a gente vai fazer um exemplo prático, né? Isso vai ficar mais claro. Então, são as características,
o que o objeto possui, que ele sabe sobre ele próprio, e os estados, é um estado do objeto. Por que estado do objeto? Porque esse atributo ele vai modificando com o tempo, ele pode ser modificado várias vezes, infinitas vezes, né? Então esse atributo ele vai sendo alterado com o tempo, de acordo com a necessidade aí do seu programa. Então o atributo ele é um estado, Então, se fizerem a pergunta para vocês, o que é atributo em orientação a objetos? São os estados do objeto, tá certíssimo. É aquilo que o objeto sabe sobre ele próprio, também tá certo. São as características de um objeto, também não está errado, tá? Essa é uma definição bem simples, ok? Mas está correta. E o método, como eu já falei, são comportamentos do objeto, ou seja, é aquilo que o objeto faz, né? São as ações do objeto, é o comportamento dele. Então, vamos deixar para a próxima aula aqui para a gente fazer um exemplo prático, daí eu vou preparar um exemplo bem tranquilo para vocês fixarem isso aí.